dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Marcos e a Elise Matsunaga, ou o caso Yoki, como ficou conhecido. Muito obrigada, Natália Cristina Lima, por ter sugerido esse caso. E se você que tá assistindo gostaria que eu falasse de algum caso específico, é só colocar nos comentários, só que pode demorar, ok? Mas coloca, sei lá, sugere aí. Como sempre, antes de começar, eu gostaria de dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de caso criminal. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. Eu também vou mencionar os gatilhos, traição e desmembramento, ok? Armas de fogo e caça também. Eu também queria pedir desculpas se o vídeo ficar um pouco confuso. Foi bem difícil achar as datas de todos os acontecimentos. Os casos brasileiros, assim, não dão a data direito pra quase nada. Tem muitos lugares que desmentem essa história. Tem muitos lugares, não só que desmentem, mas que mentem, né? Falam coisas diferentes sobre esse caso. Então, pode ter coisas corretas e pode ter coisas erradas aqui. Eu simplesmente não tive como ter certeza de que estava tudo correto, ok? Elise Araújo nasceu no dia 29 de novembro de 1981 em uma família pobre na cidade de Chopinzinho, no interior do Paraná. Aos 18 anos ela se mudou para Curitiba e começou a trabalhar como enfermeira. Pouco tempo depois ela se mudou para São Paulo, onde se tornou prostituta, oferecendo seus serviços em um site de relacionamentos. No ano de 2004, ela conheceu o Marcos, que já era um homem casado, e alguns sites dizem que eles se conheceram em um festival de vinhos. Outros mencionam um site que ela oferecia os seus serviços e foi assim que o Marcos e a Elise se conheceram. Mas Marcos Kitano Matsunaga nasceu em São Paulo, no Brasil. Sua família é a herdeira da empresa Yoki de produtos alimentícios e na década de 60, o avô do Marcos passou o controle da empresa para ele. Ele era o dono. Sim, ele era rico. Ele era um novo nível assim de rico. Ele era rico. Eu quero deixar isso claro. Rico. Riqueza. Ele se casou com uma mulher cujo nome não foi publicado e depois ele conheceu a Elise, com quem começou a trair essa primeira esposa. O Marcos foi tendo encontros cada vez mais frequentes com a Elise até que ele decidiu comprar um apartamento e um carro para ela, assim como dar dinheiro para ela mensalmente. Basicamente, ser a amante dele era o emprego dela de tempo integral. Ele meio que virou o sugar daddy dela. Até que decidiu que não queria mais mantê-la em segredo. Então, ele se divorciou da esposa e se casou com a Elise. O casamento ocorreu em 2009. Eles passaram a morar em um quadriplex na zona nobre de São Paulo. Eles tinham comunhão parcial de bens, tudo dividido, tudo muito bem planejado. O Marcos também tinha um seguro de vida de 600 mil reais. Eu não sei porquê, muita gente mencionou isso, então eu também vou mencionar. Eles tiveram um período de lua de mel maravilhoso. Viajavam muito, gostavam de caçar juntos, os dois aprenderam a atirar. O Marcos colecionava armas, dava armas de presente para Elise. A Elise também fez faculdade particular de Direito e se formou em Direito. Parece ótimo, né? Bom, não era tudo as mil maravilhas, de acordo com a Elise. O Marcos, ele era bem snob. Ele vivia dizendo que ela pertencia a ele, que ela era só uma menina pobre, que ele, tinha tirado ela da rua e tinha salvado ela. Ofendia. Falava que eu era uma falava que meu pai era um vagabundo. Além disso, a Elise vivia suspeitando dele, né? Já que ele traiu a esposa pra ficar com ela, porque não faria isso com ela também, né? O que o impedia de fazer isso de novo? Ele falou que me amava muito e que não era pra eu ter medo. Então vocês podem imaginar como o relacionamento dos dois era conturbado, era bem complicado. Quando que o seu casamento começou a desamar? Quando eu descobri que ele tinha outro computador aberto e tinha uma moça chamando ele no Skype. Eles tinham marcado encontro lá. Essa moça era funcionária. Eu descobri que estava grávida. Falei pra ele e aí ele pediu perdão, que ele não ia fazer mais. O casal teve uma filha no meio dessa bagunça e, de acordo com a Elise, foi um acidente. Eles não pretendiam engravidar, mas aconteceu. E ela até disse que quando contou pra ele que estava grávida, ele pediu perdão por ter traído ela já algumas vezes e disse que não aconteceria de novo e que ele ia melhorar pela filha. Então agora a filha do casal havia se tornado a principal herdeira do Marcos, herdeira da fortuna da empresa Yoki. Tudo ia melhorar, né?
Como eu disse antes, a Elise logo percebeu que o Marcos já estava ficando entediado do relacionamento dos dois. Sim, ele estava procurando outras mulheres. Então, quando a filha deles tinha 1 ano de idade, ela decidiu contratar um investigador particular para seguir o Marcos enquanto ela viajava para casa da mãe. Então a Elise viajou com a filha e a babá para ver a mãe e o investigador ficou lá por São Paulo, fuxicando e vendo o que o Marcos fazia, vendo se o Marcos estava traindo a Elise. E não é que ele tinha mesmo uma amante? Não só tinha uma amante, ele já tinha feito com aquela amante tudo que ele tinha feito com a Elise. Ele comprou um carro para ela, ele comprou um apartamento para ela e ele via ela com certa frequência, pagava uma mesada. Da mesma maneira que fez com a Elise. Então, aos 38 anos de idade, ela recebeu a ligação do investigador particular e contou tudo pra ela. Mais tarde, no dia 19 de maio de 2012, ela voltou pra casa com a filha. O Marcos buscou as meninas do aeroporto com a babá e eles já começaram a brigar dentro do carro. Quando chegaram em casa, a Elise dispensou a babá, ela tinha outra dentro do quadriplex, então ela dispensou aquela babá, entrou no apartamento com o Marcos e naquela noite o casal pediu uma pizza enquanto a filha ficava com a outra babá e tentava dormir, etc. Marcos, de 42 anos de idade, foi visto descendo o elevador para buscar a pizza e quando ele voltou para o apartamento, a Elise deu um tiro na cabeça dele, com a arma que ele havia dado de presente para ela. Elise então arrastou o corpo do marido para o quarto de hóspedes e começou a esquartejá-lo com uma serra elétrica. Acredita-se que ela comprou a serra naquele dia ou no dia anterior, no Paraná, já pensando em usá-la para isso. Na verdade, ela disse pro vendedor, que precisava de uma serra elétrica para abrir caixas de vinho, porque o vinho caro que eles compravam vinha em caixas de madeira. Mas eu acho que não. Ela dividiu o corpo dele em 6 partes, deixando a cabeça por último, o que indica que ela não queria fugir do fato de ter matado o marido, ela queria olhar para a cara dele enquanto fazia aquilo. Pelo menos é assim que as pessoas têm analisado essa atitude dela, de ter deixado a cabeça por último. No meio do processo, a babá veio avisá-la de que a filha dela precisava mamar, então ela simplesmente pausou aquilo, tomou banho e foi dar de mamar à filha. Depois disso, a criança dormiu e ela voltou a desmembrar o marido. Alguns minutos depois, a babá chamou novamente e a Elise, mais uma vez, se limpou e foi jantar com a babá. E aí ela voltou para terminar de desmembrar o marido. Elise envolveu as partes do corpo em sacos de lixo importados e colocou tudo em malas de viagem. Ela foi dormir e na manhã do dia seguinte ela foi vista descendo o elevador com malas de viagem. Os números variam de site em site, alguns lugares dizem que eram 3, alguns lugares dizem que eram 4 ou 5. Pelas câmeras, assim, você só vê 3. A Elise colocou essas malas dentro do carro e saiu dirigindo. Ela dirigiu por horas e acredita-se que a intenção dela era ir até o Paraná, mas ela foi parada em uma blitz e o documento do seu carro estava vencido. Os policiais não revistaram o carro, mas só o fato dela ter sido parada numa blitz já deixou ela bem desencorajada, então ela desistiu. Então, por medo de ser parada novamente, ela dirigiu até a cidade de Cotia, onde decidiu se desfazer do corpo aos poucos e foi jogando assim em áreas de mata fechada, em rios, e foi jogando o corpo por aí. Mas também não fez um trabalho muito bom, assim, ela não foi muito longe. Quando ela terminou de se desfazer do corpo, ela dirigiu para casa da família do Marcos e convocou uma reunião de família. Ela disse para todo mundo que o Marcos tinha uma amante, mostrou as fotos que o investigador particular tinha mostrado para ela e ela disse que o Marcos deu um apartamento pra menina e esse tipo de coisa. E depois disso, disse que o viu colocando roupas em uma mochila e indo embora. E que ele a abandonou. Ela mostrou que estava triste, ela chorou e todo mundo começou a tentar acalmar e consolar ela. Os pais do Marcos ficaram bem preocupados, mas o irmão dele ficou meio preocupado, meio suspeito, assim. Por quê? Bom, o Marcos, ele sempre conversava sobre essas coisas com o irmão. Os dois tinham um relacionamento, assim, bem íntimo, né? Eram irmãos, então eles falavam sobre essas escapadas que os dois davam, conversavam entre si. Não só isso, como eles tinham alguns negócios bem importantes para tratar naquele dia. Então ele não acha que o Marcos tomaria essa decisão empresarial de deixar a esposa num dia tão importante para a empresa. Ele podia não ser um bom marido, mas ele era muito bom empresário. Ele não sumiria num dia tão importante para sua empresa. Então,
O irmão dele ficou bem preocupado e como o Marcos realmente não apareceu naquele dia para fazer aqueles negócios importantes da empresa, o irmão resolveu fazer um boletim de ocorrência, dizer que o Marcos havia desaparecido. Ele mesmo também foi até a residência do casal e pediu pelas gravações da câmera de segurança do elevador do quadriplex, porque, Marcos foi visto chegando em casa depois que pegou a pizza, mas nunca foi visto saindo. A polícia viu essas gravações e viu que o Marcos não saiu de casa. E viu que no dia seguinte, depois que o Marcos desapareceu, a Elise foi vista saindo de lá com malas de viagem gigantes. Tinha alguma coisa bem suspeita acontecendo. No dia 4 de junho de 2012, um homem passeava com o seu cachorro quando o cão encontrou pedaços de uma mão humana. Esse homem chamou a polícia e logo o corpo do Marcos foi encontrado, mas principalmente a cabeça. Foi o que ajudou a identificar o Marcos. O legista foi remontando o corpo e observando os ferimentos. Ele disse que no início do desmembramento a Elise estava bem nervosa e que depois ela foi ficando mais confiante com a serra elétrica. Mas claro, ele não sabia que a esposa do Marcos tinha feito aquilo, então no início ele achou que eram duas pessoas que haviam desmembrado o corpo, por causa justamente da diferença na autoconfiança ali entre diferentes partes. Mas faz sentido que a Elise não tivesse tanto nojo do corpo, talvez no início ela só estivesse nervosa porque acabou de matar o marido, mas ela era técnica de enfermagem, trabalhou em hospitais, então ela não tinha tanto nojo do corpo humano mesmo. O legista, até depois de saber disso, ele percebeu que fazia sentido, porque o jeito que ela cortou as partes foi bem limpo, mesmo usando uma serra elétrica, ela sabia onde cortar. Outra coisa que ele notou foi que a vítima não estava morta quando o esquartejamento começou. Aparentemente, a bala o atingiu na cabeça e ele caiu. Logo depois, o assassino começou a esquartejá-lo e não deu tempo dele morrer até que isso ocorresse. O legista percebeu isso porque havia sangue nos pulmões dele. E foi isso que o matou. Não foi a bala na cabeça, foi o sangue nos pulmões. O delegado logo soube que a sua vítima ali era Marcos Kitano Matsunaga, o atual proprietário da empresa Yoki, um empresário muito rico em São Paulo, que o caso provavelmente geraria muita mídia, chamaria muita atenção. Eles precisavam chegar até o apartamento do casal sem chamar a atenção da mídia nem da Elise, porque a polícia acreditava que ela poderia atirar contra os policiais. E eles também não queriam fotos da polícia chegando no apartamento, chamar esse tipo de atenção, Eles não queriam. Então, eles foram até a portaria, pediram para que ligassem para Elise, pedindo que ela descesse. E só então os policiais subiriam, assim, depois que ela já estivesse lá sob controle dos policiais. Uma das primeiras coisas que o delegado perguntou para Elise foi: "Você matou o seu marido?" E a resposta dela foi: "Não." Mas ela demorou 4 minutos pra dizer não. Ela ficou um tempão em silêncio pensando assim, não. Ele continuou questionando, perguntou sobre as malas, perguntou sobre o sumiço do Marcos, sobre a amante, etc. Ela disse que tinha vinho naquelas 4 malas com as quais ela saiu do elevador e que ela costumava sim carregar vinho em malas. Cada um faz o que quiser com seu vinho, sabe? A Elise, então, foi com o delegado até o seu apartamento, mostrou tudo pra ele. Ele pediu pra ver as roupas que ela usava no dia do desaparecimento do Marcos e viu que ela havia lavado as roupas. Ok, porque já fazia alguns dias. Então ele pediu pra ver os sapatos que ela usou naquele dia. Ela pegou as botas e ele viu lama na sola das botas. E disse pra ela que ela havia sido pega. Depois disso, o delegado pediu um saco de lixo para poder levar as botas até a delegacia e ela deu para ele exatamente o mesmo saco de lixo importado que ela usou para embrulhar as partes desmembradas do seu marido. Pessoas ricas e o seu saco de lixo importado, sabe? Mais tarde, ela confessou sim ter matado Marcos e descreveu o seu processo passo a passo, que foi bem assustador. Mesmo com a sua confissão, ela foi a julgamento e eu li que foi um dos mais longos no Brasil. Houveram 16 testemunhas e a Elise chorou muito, falou do seu casamento, falou de como ela se sentia abusada. Eu achei até um pouco estranho, pra falar a verdade, o jeito que o juiz falou diretamente com ela e o jeito que ela respondia. Foi uma entrevista estranha de assistir. Ele era muito gentil comigo no começo. Em 2010 eu descobri que ele estava me traindo. Ele me xingava,
Por que você não apontou a mão pra ele? Eu só quero saber isso. Porque ele estava vindo. A cena de ele não parou. Ele continuou andando. Depois começou a rir. Falou que eu não tinha coragem de atirar. O júri percebeu que a Elise, mesmo livre, ela receberia algum dinheiro da família do marido, mas toda a herança realmente iria para a filha do casal. Essa parte foi um pouco confusa para mim, mas o que eu entendi foi que o júri determinou que a causa do assassinato não foi dinheiro. Que se ela tivesse divorciado dele, ela teria conseguido mais dinheiro do que se ela tivesse matado ele. Aí o motivo não foi dinheiro. O motivo realmente foi raiva, foi ciúme, foi o fato dele estar traindo ela, foi vingança. E por isso ela foi determinada culpada. No dia 5 de dezembro de 2016, Elise Araújo Kitano Matsunaga foi declarada culpada de homicídio triplamente qualificado e sentenciada a 19 anos e 11 meses e 1 dia de prisão. A filha do casal hoje em dia vive com uma irmã da Elise e eu li em alguns lugares que a família Matsunaga não pretende permitir que a Elise veja a filha. Nunca mais. Mas isso foi há uns 3 ou 4 anos atrás, então eu não sei mais como é que anda essa ideia aí da família de proteger a menina, mas eu acredito que eles ainda queiram deixar a menina longe da mãe, principalmente porque ela matou o pai dela, né? Mas é isso, pessoal. Essa foi a história de hoje. Uma história bem triste, bem frustrante, né? Ela teria vivido uma vida bem melhor, tomado uma decisão muito melhor se divorciando dele. É um erro que vai perseguir ela para sempre, né? Mas é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada se você deixou o seu like, se você deixou o seu comentário, se você se inscreveu no meu canal. As minhas redes sociais estão na descrição. E muito obrigada, Michelle A, por ser membro desse canal. Se você que está assistindo gostaria de ser membro, clica no botãozinho. Muito obrigada por assistir, pessoal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!